Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teoria da Computação. E na aula de hoje vamos falar sobre a simplificação de gramáticas livres de contexto. Então, a simplificação de gramática livre de contexto, ela tem por objetivo tornar a gramática mais simples ou também de prepará-la para posteriores aplicações. Ou seja, a gente busca otimizar essa gramática. Então, um detalhe importante é que qualquer que seja a transformação ou a manipulação, né, que a gente vai executar na gramática, a linguagem gerada deverá sempre ser a mesma. Ou seja, o que nós vamos estudar aqui, que é a simplificação, ou seja, que nós vamos fazer aqui manipulações na gramática, essas manipulações não vão alterar a capacidade de definição daquela gramática, ou seja, ela vai continuar definindo a mesma linguagem, ela vai gerar a mesma linguagem que ela gerava antes do processo da simplificação. Então, resumindo, né, a simplificação das gramáticas de contexto, elas não vão reduzir o poder de expressão das gramáticas. E elas são importantes para a construção e otimização de algoritmos, além de poder demonstrar teoremas ou prova de teoremas. Então, aqui nós temos as simplificações que nós vamos aplicar em uma gramática livre de contexto. Né? Então, a gente pode excluir os símbolos inúteis, né? Ou seja, símbolos inúteis são variáveis ou uso de não terminais que não são usados para gerar palavras de terminais. Né? Também a gente pode incluir aqui, né, nesse contexto, aqueles símbolos que não são alcançáveis. A gente vai falar isso, né, como eliminar esses símbolos. Também a gente vai aplicar a exclusão das chamadas produções vazias, né, que tem a forma A, que implica em vazio. Ou seja, tem um não terminal que implica em vazio. Se, por exemplo, no caso, o vazio pertencer à linguagem, então nós vamos ver que a gente tem que incluir uma produção vazia específica para tratar essa produção vazia aqui. Tá? E também nós vamos ver a exclusão de produções da forma A que implica em B, ou seja, as produções diretas, ou produções simples, ou produções unitárias, como a literatura costuma chamar. Ou seja, o que nós vamos fazer aqui é eliminar essas produções que substituem uma variável por outra, né? Ou seja, elas não agregam nenhum valor aí, né, na gramática, ou seja, podemos tratar ou excluir esse tipo de produção. Então, primeiro aqui vamos entender o que seria eliminar as produções ou os símbolos inúteis, né? Então, um símbolo terminal ou não terminal, ele é inútil e ele não aparece na derivação de nenhuma sentença. Então, eu tenho lá o processo de derivação e aquele símbolo, tanto faz ser não terminal ou terminal, ele simplesmente não aparece nas formas sentenciais, né, daquele processo de derivação. E aí esse símbolo inútil, ele pode ser um símbolo estéreo, é aquele que não gera nenhuma sequência de terminais pertencente a uma sentença, ou ele pode ser também inalcançável. E aí ele é inalcançável se ele não aparece em nenhuma forma sentencial da gramática. Né? Então, eu não consigo, saindo do estado inicial, eu nunca vou chegar nesse estado. Então, ele é nessa produção, né? Parto do símbolo inicial da gramática, e aí eu nunca atingo esse símbolo, ou seja, esse não terminal, ele é inalcançável aí. Ok? Então, o primeiro passo é a gente, para eliminar, né, os símbolos estéreis, né, a gente tem que pensar primeiro no algoritmo para determinar quais são os símbolos férteis, ou seja, aqueles que geram sequência de terminais. Tá? Ou seja, qualquer variável ela deve gerar palavras de terminais. Então, em uma gramática, qualquer variável, qualquer não terminal, deve gerar um conjunto de terminais ou uma palavra de terminais. Então, ela gera um novo conjunto de variáveis e inicialmente considera todas as variáveis que geram terminais de forma direta. Então, eu vou pegar meu conjunto, né? Eu vou de conjunto de símbolos férteis, vou pegar todas as variáveis que geram diretamente terminais. Né? Ou seja, vou pegar todas as produções que têm essa característica aqui, A, que implica em azinho, né? E a seguir, eu vou adicionando as variáveis que geram palavras de terminais de forma indireta. Por exemplo, eu sei que o A gera terminais. Como o B chama A,
e A gera um terminal, então B também vai gerar uma cadeia de terminais aqui. Tá? Então, essa determinação do conjunto de símbolos férteis, ela pode ser efetuada através do seguinte algoritmo. Então, primeiro, eu vou construir um conjunto, vou chamar de N0 aqui, esse N0, né, ele vai estar vazio, e fazer um contador aqui, qualquer receber 1. Tá? E aí eu vou repetir esse processo, alimentando esse conjunto, ou adicionando esse conjunto NI aqui, né, todas as produções que geram, né, A, ou seja, todas as produções que têm esse formato aqui, A que implica em alfa, ou seja, essa produção pertence a pool de produções P, e alfa pertence, né, à união do conjunto de não terminais anterior com o conjunto de terminais aqui, a ICT de terminais. Tá? E aí eu vou fazer uma interação, vou incrementar o valor de I, né, para 1, até que o conjunto anterior seja igual ao conjunto atual, ou seja, não há modificação, né, no meu conjunto NI, e aí eu tenho que NI é o conjunto dos símbolos férteis, então eu estou descobrindo quem são os símbolos férteis. E aí quem ficou de fora, né, do conjunto inicial dos símbolos férteis, quem ficou de fora desse conjunto, eu vou simplesmente eliminar ele da minha gramática. Se o símbolo inicial, olha lá, não fizer parte do conjunto de símbolos férteis, a linguagem gerada pela gramática é uma linguagem vazia. Então, geralmente não tem muito sentido, né, o símbolo inicial ficar de fora, né, desse processo de símbolos férteis. Ele tem que ser um símbolo fértil, ele tem que gerar uma cadeia de terminais, mesmo que seja de forma direta ou indireta. Se ele não fizer isso, então a linguagem gerada pela gramática é a linguagem vazia. Tá? Então, como é que eu faço então? Eu vou retirar todos os símbolos estéreis da gramática. Então, eu tenho aqui a gramática, onde eu tenho aqui S, que implica em Azinho, Azão, A, que implica em Azinho, ou B, Bzinho, Bzão, né? Bzão é Bzinho, D, Dzão, C, Czinho, Czão, ou C, e D é Dzinho, D, Dzão, tá? Então, a primeira coisa, eu vou construir o meu conjunto dos símbolos férteis. Então, quem é que gera? A pergunta que tem que fazer aqui é, primeiro, quem é que gera, tá? Quais são os não terminais que geram diretamente terminais? Então, a gente pode ver aqui que o A, ó, o A implica em Azinho. Então, esse já pode entrar no conjunto. O B implica em Bzinho. Então, esse também entra no conjunto. C implica em Czinho. Eu vou incrementando esse conjunto. Tá? Então, esse primeiro conjunto, esse primeiro passo, eu vou pegar todos os não terminais, perdão, todos os não terminais que geram diretamente terminais. Então, aqui no caso, A, B e C. Né? Então, eu vou colocar aqui. A solução, então, seria, vou adicionar o A, B e o C. E no passo 2, eu vou ver quais são, vou voltar aqui na gramática, tá? Vou ver no passo 2 aqui quais são os estados que geram indiretamente, né, terminais. Quais são os não terminais, quais são as variáveis, estou falando sempre estado, né? Mas quais são os não terminais que geram, tá? Que geram indiretamente terminais. Então, eu já sei que o A gera diretamente, o B gera aqui direto um terminal, o C gera diretamente um terminal. E o S também gera, se vocês analisarem, se o S implica em Azinho, Azão, e o A, ele gera um terminal Azinho, então o S indiretamente vai gerar também símbolos terminais. Então, eu vou acrescentar o S ao conjunto dos símbolos férteis. Né? Então, está aqui. Adicionei o S ao conjunto de símbolos férteis. Vou analisar se ainda tem outro símbolo, né? Ou se uma outra variável ela gera indiretamente um terminal. Aí vou ver que não tem, né? Ou seja, então o conjunto anterior, que é N2, é igual ao conjunto N3. E aí o algoritmo vai parar. E aí eu vou ter no final o conjunto dos símbolos férteis. Tá? E aí quem ficou de fora aqui? Ficou de fora a variável ou não terminal D. Então eu vou pegar esse não terminal D e onde ele aparecer eu vou simplesmente eliminar. Então eu vou eliminar ele daqui, ó. Então eu tenho D que implica em Dzinho, então eu elimino essa produção e elimino também essa produção, ó. B que implica em Dzinho, D, Dzão. Então eu elimino ele também aqui. Tá? Então agora eu simplifiquei minha gramática aqui, né, eliminando o símbolo inútil, que no caso aqui é a variável D. Quando eu eliminar, eu tenho que eliminar todas as produções que tem no D. Tá?
Então, por isso que aqui eu tinha aqui uma produção desínio, né? Desínio, desão, né? Aqui em B, eu tive que eliminar ela, certo? Aí agora eu vou aplicar o outro algoritmo, que é eliminar os símbolos inalcançáveis, né? Ou símbolos. E para eliminar esses símbolos inalcançáveis, eu tenho que determinar quais são os símbolos alcançáveis. Tá? Então, qualquer símbolo na minha gramática, ele é atingível a partir do símbolo inicial. Veja que agora, quando ele fala qualquer símbolo, eu estou me referindo aí a tanto ao vocabulário da gramática, ou seja, tanto o conjunto dos não terminais quanto o conjunto dos terminais. Qualquer um desses símbolos tem que ser alcançável a partir do símbolo inicial da minha gramática. Então, eu vou analisar as produções da gramática a partir do símbolo inicial. Inicialmente, eu vou considerar apenas o símbolo inicial, né, que ele é, obviamente, alcançável, né? E após as produções da gramática são aplicadas e os símbolos referenciados adicionados ao novo conjunto. Então, eu vou vendo realmente, a partir de S, né, que é o símbolo inicial da gramática, no caso S eu coloquei aqui como exemplo, mas poderia ser qualquer outro símbolo, mas na definição da gramática, a partir do símbolo inicial da gramática, eu tenho que então ver quais são os símbolos alcançáveis. E depois, diretamente, depois indiretamente, eu vou incrementando esse conjunto. Vamos ver como funciona o algoritmo aqui. Então, primeiro eu vou construir esse conjunto que a gente vai chamar de conjunto V, né? E, obviamente, esse conjunto vai ser inicializado com o símbolo inicial da minha gramática. E aí eu vou fazer um contador aqui iniciar em 1, né? Contador I aqui. Aí eu vou repetir esse processo, né? Vou pegar o conjunto VI, vou adicionar um elemento aqui, né? Ou seja, um símbolo X qualquer, se existir alguma, né, referência a ele aqui a partir de um símbolo que já está no meu conjunto VI, tá? O VI-1. Tá? E aí que, no caso, eu vou acrescentar ele e aí eu vou incrementando. Vou fazendo esse processo até que não haja alteração, né, mais no meu conjunto, nesse conjunto VI, ou seja, VI é igual a VI-1. E aí, no final, eu vou ter um conjunto com os símbolos alcançados. Novamente, aqui, entendo que quando eu falo conjunto de símbolos, aqui eu estou me referindo a todos os vocabulários, tanto terminais quanto não terminais. Tá? Na questão dos símbolos inúteis, né? E aqui lá eu só me referenciava apenas às variáveis, né? Aos não terminais, porque somente os não terminais que geram terminais. Certo? Então, cuidado aí nessa diferença. Então, vamos determinar o conjunto de símbolos alcançáveis do exemplo anterior. Tá? Okay? Então, vou voltar aqui no slide. Então, veja agora que, a partir de S, eu tenho que analisar quais são os símbolos que são alcançáveis, né? A partir dele. Então, eu consigo alcançar aqui, ó, o azinho e o azão. Então, eu já vou colocar nesse grupo o azinho e o azão. Lembrando de novo, é o vocabulário. Então, aqui eu tenho que colocar todos os símbolos não terminais e terminais. Agora, do A, então, na próxima interação. Do A, eu consigo alcançar o Azinho, que já está lá. Eu consigo alcançar o Bzinho e também consigo alcançar o B. É o Bzão, a variável B. Então, eu coloco lá também no meu conjunto o Bzinho e a variável B. Tá? E aí, eu vou olhar o B. O B, ele vai alcançar o Bzinho, que já está lá, né, no grupo. Né, já está lá no conjunto. E aí, ou seja, não vai haver mudança mais, né, no meu conjunto. Então, como não há mais mudanças, olha como vai ficar aqui o resultado. Vou voltar aqui. Como não há mais mudanças, o conjunto V3 é igual ao conjunto V2. Então, ele vai parar o algoritmo. Então, nós temos agora o conjunto dos símbolos alcançáveis. S, A, Azão, B, Bzão. Né? Então, esse é o conjunto de símbolos alcançáveis. Quem ficou de fora aqui? Ficou de fora o C. Então, o C ele é inalcançável. Então, simplesmente, ó, vou voltar aqui, eu vou eliminar o C da minha gramática. Eu posso eliminar essa produção toda aqui, toda a variável C, todas as produções aqui, e aí eu simplifiquei a minha gramática. E agora eu tenho, veja quanto ela reduziu, né? Agora eu tenho azinho, azão, ou bezinho, bezão, bezão, bezinho. Então, eu simplifiquei minha gramática eliminando os símbolos inúteis, sério, né? E inacessíveis, ou inalcançáveis. E, bom, a gente também pode transformar qualquer gramática livre de contexto em uma gramática livre de contexto
livre, isso aqui a gente lê assim, livre de produções vazias. Tá? Então, a gente, na verdade, tem que mapear as variáveis que constituem produções vazias, que geram produções vazias. Então, a gente pode observar aqui que algumas produções geram variáveis que geram o vazio de forma direta e também tem variáveis que geram o vazio de forma indireta. Né? Então, esta transformação, ou seja, eliminar as produções vazias, né, é sempre possível e pode ser efetuada da seguinte maneira. Vamos ver aqui o algoritmo. Então, primeiro eu vou reunir em um conjunto os nós não terminais que vão derivar direto ou indiretamente a sentença vazia. Eu vou pegar lá NE, chama aqui NE esse conjunto. Eu vou pegar todos os não terminais ou todos os não terminais que geram de forma direta, né, ou indiretamente a sentença vazia. Depois eu vou construir um conjunto de regras, que eu vou chamar de peninha, da seguinte maneira. Eu vou pegar e incluir em peninha todas as regras de P, vou pegar, copiar, né, todas as regras de P, com exceção daquelas que têm a forma direta, A, que implica em vazio. Okay? E aí, para cada ocorrência de um símbolo de NE do lado direito de alguma regra, eu vou incluir em peninha mais uma regra substituindo esse símbolo por vazio. Isto é, para a regra de P do tipo A, por exemplo, aqui, ó, A que implica em alfa, Bzão, beta, B pertencendo a esse conjunto em E alfa e beta pertencendo a algum elemento do meu conjunto do meu vocabulário, eu vou incluir, então, em peninha a regra A implica em alfa, beta. Ou seja, é como se eu pegasse esse não terminal aqui, B, e substituísse ele por vazio. Então, se eu pegar ele e substituir por vazio, o resultado que eu vou ter é a cadeia alfa-beta. Vamos ver aqui um exemplo que vai ficar mais fácil. Ah, tá. Só um detalhe aqui importante. É que se S pertence... Olha lá, isso aqui é importante, tá? Se S pertence a esse conjunto, eu vou adicionar a nova regra, né, a nova regra de produção P', as regras aqui, ó. S' implica em S e S' que implica em vazio. Sendo que N' ficará igual a N pertencente a S' aqui. Caso contrário, eu vou trocar os nomes de S por S' e N por N'. Certo? Isso está modificando aqui, tá, o meu conjunto de não terminais. Eu vou incluir no meu conjunto de não terminais agora esse novo não terminal aqui que eu vou chamar de S'. Eu vou criar ele. Tá? Então, aí a gramática, né, vai ser gerada, que vai ser definida. Ela vai ter agora um novo conjunto, né, de não terminais, um novo conjunto de produções, e eu vou ter um novo símbolo inicial dessa gramática. Tá? Isso tudo se o S, né, que é o símbolo inicial da gramática, pertencer a esse conjunto, né, das produções que geram a cadeia vazia. Tá? Então, aqui eu vou transformar aqui um exemplo, a gramática livre de contexto abaixo, né, em um conjunto de regras de produções livres de produções vazias. Então, eu tenho aqui, ó, S que implica em P, D, C, exime, então está aqui a gramática, tá? E aí eu vejo, olha, por exemplo, quais são as produções, ou quais são os não terminais que geram diretamente ou indiretamente a cadeia vazia. Então, veja aqui que o D ele gera diretamente vazio. O C gera também diretamente vazio. Então, no meu conjunto NE aqui, eu vou ter o D e o C. Então, o que eu vou fazer agora? Aonde aparecer D do lado direito, eu vou substituir ele por vazio. Então, veja que aqui em S aparece o D. Eu vou substituir o D por vazio. Então, vai ficar B, C, E, né? Então, vai ficar aqui. Eu copio, né, todas as produções. Novamente, eu copio todas as produções. Esse é o primeiro passo do algoritmo, não esqueça. Copio todas as produções aqui de P para P', tá? Exceto as produções que tem no vazio. Tá? Esse é o primeiro passo. Agora, vamos lá. O que eu faço agora? Toda vez que aparecer o D do lado direito das produções, eu vou, então, substituir ele por vazio. Então, aqui, ó, apareceu o D, então, eu vou pegar S, vou substituir esse D por vazio. Então, vai ficar B, C, E. Tá aqui, ó, B, C, E. Tá? Aqui ficou B, D. Então, o D apareceu aqui, vou pegar esse D aqui e vou substituir por vazio. Então, vai ficar Dzinho. E isso vou fazer também para o C, né? Ou seja, onde C aparecer do lado direito, eu vou substituir por vazio. Então, S implica em B, D, C. Então, eu vou pegar esse C e substituir por vazio. Vai ficar como? Vai ficar B, C, E. Né? E aí eu posso também, ó, substituir esse, aliás, B, D, E, né?
eu posso também substituir os dois ao mesmo tempo, né? D e o C, né? Ou seja, quando os dois forem vazios, aí eu vou ter então aqui o BE. Okay? E aqui no C, vou pegar esse Czão aqui e vou substituir por vazio, vai ficar o quê? O Czinho. Então veja que aqui eu eliminei a produção vazia, né? Ou as produções vazias, D que implica em vazio e C que implica em vazio. Então com isso eu simplifiquei a minha gramática eliminando essas produções. Olha esse outro exemplo aqui, né? Eu tenho de novo aqui uma gramática e eu quero eliminar a produção vazia. Veja que agora ó, eu tenho que S pertence, na verdade S é a única, né, cadeia aqui, é o único não terminal aqui, né, dessa linguagem, né? E ele tem uma produção vazia, S que implica em vazio. Ou seja, essa linguagem, ela aceita, né, a cadeia vazia, tá certo? Então, como é que eu faço para tratar? Então, eu vou criar, né, um novo não terminal, que eu vou chamar de S', e vou acrescentar duas produções. S, ou seja, S' que implica em S, ou S' que implica em vazio. E mantenho, então, substituo o S, né, pelo vazio aqui, né? Então, aqui a S, então substituo o S aqui, né, pelo vazio, então vai ficar apenas Azinho aqui, e aí eu tornei essa gramática livre de produção vazia. Tá? Ou seja, tem que ter pelo menos uma produção vazia, porque a cadeia vazia pertence a essa linguagem. Outra eliminação importante é a eliminação das produções simples, ou produções diretas, ou produções unitárias, como coloca na literatura. Então, as produções simples são produções da forma A, que implica em B, né, onde eu tenho aqui, ou seja, B substitui A de forma direta aqui. Tá? Ou seja, A e B são, na verdade, não terminais. E aí A pode ser substituído diretamente por B. E isso não vai adicionar qualquer informação em termos de geração de palavras. Então, eu posso, simplesmente, o que nós vamos fazer é pegar as produções de B e substituir aqui dentro, né, diretamente. Então, elas podem ser removidas de uma gramática livre de contexto através do seguinte algoritmo, nessas produções simples. Eu vou transformar a gramática livre de contexto primeiro em uma gramática isenta de transições vazias, tá? Se for necessário. E aí, para todo não terminal de N, eu vou construir um conjunto com os não terminais que ele pode derivar em um ou mais passos. Ou seja, para todo A pertencente ao conjunto dos não terminais, eu vou construir um conjunto que eu vou chamar de NA, que vai ser igual a B, tal que eu vou ter uma transição, uma produção A que implica em B. E aí eu vou construir o P' como se segue. Vou substituir, onde tiver, por exemplo, se eu tenho uma produção B que implica em alfa, e não é uma produção simples, eu vou adicionar a P' às produções A que implica em alfa para todo A que implica para todo A que implica em B pertencente a NA. Tá? E aí a gramática livre de contexto equivalente, sem produções simples, será definida por um novo conjunto de produções aqui, né, P' aqui. E vamos ver aqui um exemplo que fica mais fácil de entender. Então eu tenho aqui a transformação, né, de uma gramática livre de contexto equivalente que não apresenta produções simples. Então está aqui, ó. Eu vou ver aqui que S implica em BS e S, olha, chama A direto. Tá? Então eu tenho uma produção simples aqui de S para A. Então em NS, como S chama A diretamente, então no conjunto NS eu tenho A e no conjunto A eu não tenho ninguém, né? Tenho vazio aqui. Então o que eu faço? Aqui em S eu vou substituir, ó, pegar esse A aqui e vou substituir o A pelas produções dele. É como se fizesse um merge, né? Da linha de A aqui para cima do S. Eu vou pegar o Azinho, Azão, colocar aqui, e o Azinho. E, obviamente, que eu vou manter aqui a minha produção A. Né? Não mexo aqui com o A, deixo essa produção aqui, Azinho, Azão que chama Azinho, Azão, e Azão que chama Azinho. Eu deixo essas produções aqui, mas eu vou pegar elas, como o S chama direto A, eu vou carregar elas aqui para cima. Pronto. Eliminei as minhas produções simples. Aí, assim, o que tem que ficar... Por que a gente faz essa alteração? Né? Porque a gente aplica essa simplificação das produções simples. Imagine o seguinte, que você vai implementar isso aqui como uma... Considerando que cada não terminal desse aqui, por exemplo, seria um método, seria uma função no teu programa. Tá? Tu pode
implementar isso considerando que cada um deles é uma função, um método do teu programa. Okay? E aí o que vai acontecer? Se você tem uma chamada S que implique A, você tem uma chamada aí de um método, né? Um método que chama outro. Então, S que chama A. Estou chamando um método chama outro método. E isso só está o quê? Aumentando, né, lá o teu processamento. Porque cada vez que você chama um método, né, pegando lá o de linguagem de programação, você cria uma pilha de execução, né, desnecessária. Então, ao invés de chamar A, somente A aqui, eu já chamo toda a produção dele aqui, e vai ficar muito mais otimizado o processo. Tá? E também, obviamente, fica muito mais fácil, né, de ler, né, também a gramática. Tem esse outro lado, a interpretabilidade, okay? Ou legibilidade da gramática. E também a aplicação lá para a prova de teoremas. Tá? Olha esse outro exemplo interessante aqui. Veja que eu tenho aqui, ó, S que implica em A que implica em B direto. E B, aqui não, B não tem, mas no conjunto de S, o S chama A direto, né? E o A chama B direto. Então, no conjunto de S, eu tenho A e B. E no conjunto de A, eu tenho B. E no conjunto de B, não tem, né? É ele mesmo, está vazio aqui. Então, o que eu faço? Eu tenho que copiar, primeiro, todo mundo de B aqui para A. Então, eu faço a cópia aqui de B aqui para A. Então, eu copiei, ó, todo mundo. Subi o Bzinho, Bzão, C, subi aqui, ó. Esse cara aqui todinho, aqui para cima. Substituir o B pelas produções de B. Tá? E depois eu vou pegar, substituir o S, né? O A daqui de S pelas produções de A, que é a composição de A mais as produções de B. Então, eu subi todo mundo. Então, subi o Azinho, Azão. Aqui, ó, subi o Azinho, Azão. Subi, então, o Bzão, que é Bzinho, Bzão, C, e o Bzinho, C. Né? Bzinho C aqui eu subi também. Então, elimino assim as produções simples. Tá certo? Para você fazer uma simplificação combinada e para atingir o resultado esperado, primeiro você exclui as produções vazias. Tá? Em seguida, você vai excluir as produções simples. Okay? Então, exclui as produções vazias, depois exclui as produções simples. É lógico que quando você, por exemplo, se você tem uma linguagem, você tem uma gramática, e essa gramática define uma linguagem, e essa linguagem aceita a cadeia vazia, é lógico que você vai ter pelo menos uma produção vazia, né? Que é lá o S', que implica em vazio, e você vai ter o S' que implica em S. Essa produção simples você não vai eliminar, né? Senão você fica no algoritmo. Então, quando a linguagem aceita a cadeia vazia, você vai ter pelo menos uma produção simples, que é a produção S', que implica em S. Tá? Essa você não vai mexer. Agora, quando você exclui as produções vazias, você pode surgir, com exceto essa do S', você podem surgir outras produções simples, né? Ou podem surgir produções simples na tua gramática. Então, por isso que a gente faz primeiro a eliminação das produções vazias, depois a gente aplica a eliminação das produções simples, e só depois a gente vai, então, excluir os símbolos inúteis. E aí, quando eu falo símbolos inúteis, você vai excluir os símbolos estéreos, ou seja, aqueles não terminais que não geram uma sequência de terminais, e você vai eliminar os símbolos inacessíveis ou inalcançáveis, tá? Conforme nos algoritmos que nós vimos. Então, é assim que você aplica, né, as simplificações combinadas. Exatamente nessa ordem aqui, para quê? Para atingir o resultado desejado. Porque se, por exemplo, você inverter, eu vou primeiro excluir as produções simples, né? Você pode estar... E depois você vai excluir as produções simples, depois você vai excluir as produções vazias. Nesse processo de exclusão de produções vazias, você pode estar gerando produções simples. Aí você tem que fazer o reflow, você tem que fazer de novo a eliminação das produções simples. Então, essa ordem aqui, né? Essa ordem que está aqui, ela evita o retrabalho, né? Ela evita o reflow aí da tua sequência de simplificação. Ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre simplificação de gramáticas livres de contexto. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.